Olá, está começando mais um Teorema aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também somos parceiros do canal Futura. Hoje a gente vai falar a respeito de uma figura muito conhecida, que teve atuação em diversas áreas. Hoje a gente vai estar conversando no programa Teorema sobre Leonardo da Vinci. Mundialmente conhecido por ser autor de Mona Lisa, Leonardo da Vinci atuou em quase todos os campos do conhecimento e das artes. Criou diversas máquinas, mas na prática não conseguiu colocar nenhuma delas em funcionamento. Ainda assim, Da Vinci foi precursor de várias criações que viriam a ser utilizadas no século XXI. Com tantas habilidades, o teorema de hoje questiona: afinal, era Leonardo da Vinci um engenheiro, um artista ou um cientista? Para estar discutindo a respeito deste assunto hoje aqui no programa, nós estamos recebendo o professor Tanaka, que é doutor em engenharia metalúrgica. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Estamos recebendo também o professor Marcos, que é professor doutor de engenharia mecânica aqui da universidade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também estamos recebendo o Vinícius, que é mestrando em engenharia mecânica aqui da universidade. Bem-vindo também, Vinícius. É um prazer. Bom, eu vou começar com o senhor, né, professor Tanaka. Eu queria que o senhor começasse falando que a gente tem uma ideia de que Leonardo da Vinci é um gênio, atuou em diversas áreas, mas parece que ele acabou não conseguindo pôr em prática nenhuma de suas invenções. Na sua opinião, que homem é esse? É muito difícil falar do Leonardo, porque ele é uma pessoa, eu diria, teimosa. Ele, quando era criança, foi criado pelo tio, e com o tio ele aprendeu a ser um eterno vagabundo, né? Porque o tio vivia lagartixando pelos campos de Vinci, e ele acompanhava esse tio, e com esse tio ele aprendeu, em primeiro lugar, eu acho... O senhor se emociona. É que são anos de estudo, né, professor Marcos? São, e há que se ressaltar que o professor Tanaka tem uma visão muito, talvez, diferenciada de muitas pessoas. Algumas pessoas tentam compreender Leonardo da Vinci particionando sua vida, né? Olhando a Mona Lisa, olhando o projeto do helicóptero, olhando o projeto do canhão a vapor. Né? E o professor Tanaka consegue mostrar que Leonardo da Vinci não pode ser avaliado instantaneamente, né? Ele tem que ser avaliado no todo, é a visão holística de Leonardo da Vinci. Né? Então, talvez por isso, pelo profundo conhecimento que o professor Tanaka tem da vida de Da Vinci, né, existe toda essa emoção e dificuldade, né, em falar. Né? Talvez para o professor Tanaka, Da Vinci seja um avatar. Né? Podemos talvez caracterizar dessa forma. É que depois de tantos anos de convivência, acaba sendo quase um ente vivo e presente, professor. É verdade. O que eu estava tentando dizer é que o Leonardo, ele apreciava muito a natureza e queria entender a natureza. E entender a natureza não é fácil, né? Primeiro, precisa entender o que é um ser humano, e entender o ser humano é complicado. É complicado por várias razões, né? O homem tem uma faceta, que é uma faceta de produzir alguma coisa, querer fazer alguma coisa, e outra é de frustração de não ter conseguido fazer o que quer fazer. Né? O Leonardo, ele tinha um objetivo na vida dele, que era de tentar entender como é que as coisas funcionavam. E para entender como as coisas funcionam, ele teve que ir passo a passo, entender cada etapa de cada uma das atividades. Né? Ele começou fazendo, no início, máquinas, ele queria fazer máquinas, ele se julgava um engenheiro, queria ser um engenheiro. Ele escreveu uma espécie de uma carta propondo ou solicitando um emprego, né, ao Duque de Milão, e nessa carta ele se auto-vangloriava de ter capacidade de construir máquinas que as pessoas, né, não conseguiriam nem imaginar. E ele escreveu isso aos 21 anos, e óbvio que ele não tinha nada disso. E ele perseguiu isso ao longo da vida dele. Né? E infelizmente, ou felizmente, eu acho que graças a isso o Leonardo fez tudo o que ele fez, foi que as máquinas que ele fazia não funcionavam. Então ele construiu a primeira máquina, a máquina quebrava. Ele queria saber por que quebrou. E para entender por que quebrou, ele tinha que entender como é que os materiais funcionavam. Mas acontece que quem manipula os materiais são seres
né? Seres vivos, homens e animais. Então, se os homens e animais são os que movimentam as máquinas, ele queria entender por que as máquinas que ele fazia não era possível de ser movimentado. Né? Não era ser movimentado porque, devido à sua ambição, né, sua grandiosidade, fazia máquinas imensas. Mas para movimentar máquinas imensas, na época dele, ele não tinha motores. A fonte de energia era seres humanos, né, os soldados e os animais, particularmente cavalos e vacas. Ele tinha que entender a musculatura dos animais para poder movimentar aquelas máquinas. Claro. E para movimentar o corpo humano, ele teria que entender como é que o corpo humano funciona. Então, daí, eu imagino a incursão dele tudo pelo lado da medicina, né, da anatomia e dos corpos humanos. Ele era pessoa que observava, professor. Sim, ele observava e ele queria documentar as coisas que ele observava. Lamentavelmente, na época do Leonardo, não tinha câmera fotográfica. Ele tinha que documentar. Como é que ele documenta? Não tinha outro jeito a não ser desenhando. Mas para desenhar, ele tinha que ter a habilidade de um desenhista. E ele não tinha habilidade. O que ele fez? Ele incursionou para o campo da arte, onde ele tentou desenvolver essa habilidade. Né? Então, com isso, o que eu quero dizer é que ele viveu numa época que eu acho que foi muito infeliz para ele, mas foi muito feliz para nós. Né? A infelicidade dele é não ter o recurso que nós temos hoje. Né? Não tinha câmera fotográfica, não tinha laboratório para testar os materiais, né? Não tinha oficina para fazer os equipamentos, né? Construir as máquinas dele. Ele teve que desenvolver máquinas. Né? Os tornos, ele fabricava os tornos para ele poder fazer as máquinas dele. Ele fez furadeiras, fez laminadoras, fez máquina para fazer lima. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não dá para resumir Leonardo, porque o Leonardo é uma vida. Vinícius, tu já tinha tido uma percepção tão completa e geral assim do Leonardo da Vinci? Evidentemente, a gente não estuda tanto história, talvez, né, da evolução dos grandes que nos antecederam, né, que antecedem a nós, como nós deveríamos ou gostaríamos. Eu acho que eu gosto muito de uma frase, não é do Da Vinci, mas é de Newton, que diz que se vir mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. Acho que esse significado que o Da Vinci tem para todo engenheiro que talvez não sejamos apenas um décimo, né, ou tentamos ser do que ele foi, tentamos atingir o que ele atingiu, ele era um homem à frente do seu tempo. Exatamente essa questão, se fosse contemporânea a nós, talvez seria de grande sucesso, né? E não de grande fracasso nas suas atividades pontuais. Mas eu acredito que, olhando para trás e vendo as atividades dele, para mim ele é um grande sucesso porque o todo ele deixa uma grande lição para nós, né? Que é a questão de ser visionário em todos os projetos nos quais ele se envolveu, as ideias que ele teve. Uhum. Então, acredito sim que precisamos entender o passado, né, para garantir o nosso presente e fazer um futuro melhor. No que diz respeito ao projeto mecânico, mais propriamente dito a indústria, há muitos ensinamentos nos conceitos de Da Vinci que ainda são utilizados até hoje e provavelmente vão seguir por muito tempo no nosso dia a dia. Ai, sem dúvida. E para a engenharia, hein, professor Tanaka, a importância do Leonardo, já que o senhor estava falando que ele queria ser esse engenheiro? É difícil de posicionar isso, né? Porque se a gente observa, mesmo, eu acho que a história passa por ciclos, né? Sempre a vida é uma roda, gira e eu acho que sempre volta ao mesmo ponto. Por que eu acho isso? Né? Eu estou dizendo isso baseado no Leonardo. Né? Se a gente pegar uma série de novidades que surgiram agora no século XX, né? Então vocês vão dizer, nós estamos num século novo e nesse século novo a ciência evoluiu, né? Os conhecimentos aumentaram e para vocês terem uma ideia, né? A Oral-B, é uma fábrica de escovas de dentes e pastas dentárias, ela lançou uma grande novidade, né, como sendo uma inovação, uma escova de dente que era capaz de escovar o vão dos dentes. Porque as escovas de dentes mecânicas, né, ou motorizadas, essas que têm motor, elas fazem apenas um movimento, ela só faz um movimento de vai e vem.
E o grande problema era escovar vão do dente. Como é que eu escovo com uma escova motorizada, ao mesmo tempo, né, numa direção e o vão do dente? Aí os engenheiros da Oral-B na Alemanha teve uma ideia brilhante. Então eles imaginaram, se eu fizer uma escova de dente que tivesse esse movimento, junto com esse outro movimento acoplado numa única escova, quando eu coloco essa escova na boca, essa parte ela vai escovando os dentes e a parte da frente ficaria fazendo esse movimento alternado e escovaria vão de dente. Você acredita que todo esse mecanismo que os engenheiros da Oral-B na Alemanha desenvolveram em 2001, Leonardo da Vinci já tinha desenhado? Que loucura, hein, professor Marcos? É algo importante que o professor Tanaka sempre destaca. Eu acho que isso é importante, né? Porque muitas vezes nós que atuamos na engenharia, né, nós queremos sempre fazer o certo, né? É o sucesso. E às vezes o maior sucesso que você pode ter em um determinado momento é o fracasso, né? O fracasso no sentido de você projetar, tentar, buscar algo e aquilo que era o teu objetivo inicial não ser atingido. Mas isso não significa que você vai desistir naquele momento, né? Isso acaba sendo o fomento, né, para continuar insistindo, né? Se projetei algo, não foi possível, não deu certo, né? Continue, né, trabalhando nisso, não esmoreça, né? Eu acho que o professor Tanaka ele reforça muito isso na visão do Da Vinci, né? Quando diz que muitas coisas talvez não tenham dado certo e talvez isso seja o lado positivo, né? Porque isso instigou ele a pesquisar. Né? Talvez se o primeiro invento tivesse dado certo, né? Como vou usar muitas palavras do professor Tanaka, né? Talvez esse dar certo seria uma simples coincidência e ali se parasse, né, muitos conhecimentos. Então eu acho que isso é algo que serve muito para a nossa vida pessoal, né? Para os engenheiros também, né? Sem dúvida. Nós não podemos parar no primeiro erro, né? O erro tem que ser sempre um motivo para novas investigações. Leonardo fez tudo o que ele fez porque tudo deu errado. Porque se algo tivesse dado certo, eu tenho certeza que o Leonardo não teria feito tudo, né? A excursão dele na medicina foi, na área de anatomia médica, foi para poder entender, né, por que as máquinas quebravam, né? E para poder entender as máquinas que quebravam, ele fez. Imagine se tivesse dado certo da primeira vez, provavelmente ele não teria feito tudo o que ele fez, né? E com isso que eu quero dizer, né, que eu digo aos meus alunos, é que é melhor errar do que acertar. Porque se a gente acerta, nunca sabe se acertou porque fizemos certo ou foi uma mera coincidência. Enquanto que se for errado, a gente sabe que deu errado e precisamos procurar consertar o erro. Então, se der errado, não é desistir, mas persistir no erro para tentar entender por que deu errado e o que eu devo fazer para que dê certo da próxima vez. Agora, o problema do Leonardo é que uma coisa sempre foi levando a outra para outra para outra, né? Só uma curiosidade, né? Eu não sei se isso é um fato, mas existem biógrafos do Leonardo que diz que todo aquele estudo que ele fez sobre rios, comportas, dragagem, foi porque ele associava a Terra como um corpo humano, que os rios e as veias, né, teriam uma correlação. Para poder entender como é que era a circulação do sangue, ele não poderia acompanhar o sangue fluindo pelas veias, é por isso que ele estudava os rios. E com o estudo dos rios, né, todo o estudo de hidráulica que fez, estudo de bombeamento, né, foi feito porque ele queria entender a circulação humana. Então, veja, ele só incursionou num lado para poder entender uma outra coisa, né? E daí tentar pincelar uma atividade do Leonardo é muito difícil, porque na minha opinião, está tudo interligado, né? O corpo humano está interligado com os animais, está interligado com máquina de guerra, que está interligado com edifícios, né? Então, o Leonardo é uma integração, eu diria, de todos os ramos do conhecimento na época dele. Mais do que isso, né? Tem uma geóloga que ela fez uma dissertação de mestrado só descrevendo a Madonna do Rochedo, né? As rochas que ele desenhou. E essa geóloga, ela associa isso à formação geológica da região de Toscana, né? Mas eu tenho a impressão, eu tenho certeza que o Leonardo não fez aquilo conscientemente.
Claro. Ele fez aquilo intuitivamente, né? Que eu estava contando, né, dele brincando com o tio dele, né, passeando, quando ele apreciava a natureza da região de Toscana. Na cabeça dele, né, aquelas coisas ficava borbulhando, né? Tanto é que esse borbulho, né, esse vulcão explodiu com aquele quadro, a Madonna do Rochedo, né? Então são coisas que não dá para descrever. Leonardo é um conjunto, é um mundo, né? A gente comentava, professor, antes de começar o programa, falávamos de uma das características fundamentais, né, do Leonardo, que era a curiosidade. Queria que o senhor falasse. Eu diria mais do que isso. Eu não isso. diria que era curiosidade, mas era vontade de entender. Ele queria entender as coisas, né? Tem uma frase que ele escreveu, né, que, se não me engano, está no Codex Trivusianus. Isso eu apresento na minha apresentação, que sintetiza essa ideia, né? Que ele disse: um dia eu hei de conhecer o universo. Né? Então, eu acho que é isso. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente está falando aqui de Leonardo, e o Leonardo da Vinci tinha essa incursão por essas áreas todas. Ou seja, para você também ser um engenheiro, e o senhor me corrija se eu estiver errado, mas vai muito além do que só a ideia que se tem da engenharia como sendo uma atividade um pouco mais dura. Quer dizer, dá para expandir para esse universo todo e observar esse mundo todo. Com certeza, Adriana. Eu acho que essa visão cartesiana, né, de tentar conhecer pequenas partes, eu acho que ela não cabe mais, né, no mundo de hoje. E talvez nós tenhamos uma certa empáfia, né, achar que hoje tudo é muito complexo, né, os produtos são muito complexos. Mas quando nós assistimos a apresentação do professor Tanaka, e nós vamos lá no século XV, né, nós verificamos que talvez fosse muito mais complexo pela falta de recursos que existiam. Então, hoje, um engenheiro ele não pode pensar apenas sob o ponto de vista técnico, né? Mas ele tem que pensar também um produto, um processo, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social. Né? Nós, enquanto engenheiros, eu vejo dessa maneira, eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande. Né? A tecnologia ela deve existir para fazer o bem, né? Para trazer o bem às pessoas. Então, um engenheiro, né, seja ele mecânico, seja ele químico, seja ele de produção ou civil, ele tem que olhar aquilo que ele vai desenvolver, porque cabe a ele desenvolver, sempre com diferentes óticas, né? Óticas que, sejam elas técnicas, sejam elas ambientais, sejam elas sociais. Então, hoje não basta, né, saber cálculo ou física para o engenheiro, né? Vai muito, mas muito além disso. Vinícius, o que tu acha disso? Eu compartilho da visão do professor, dessa visão generalista que cada vez mais a gente precisa ter como profissional de engenharia. Acho que, por mais que nós precisamos de alguma forma nos especializarmos, né, em alguma função mais específica, mas o conhecimento multitarefa, o conhecimento multipessoal e a consciência de todo, acho que é muito importante nessa nossa profissão. Eu digo até que a escolha de seguir carreira de engenharia, ela é uma escolha muito pró-sociedade, né? Muito diferente do que era talvez no passado, quando se era muito mais cartesiano e se nos preocupávamos muito mais com tarefas mais técnicas, né? Existe uma responsabilidade muito grande, né? Desde grandes acertos a grandes falhas que o engenheiro tem, e ele, de forma introspectiva, não pode assumir tudo, né? Ele precisa ter uma visão de sociedade. Claro. Então, e esse é mais um ensinamento que eu acredito que pode vir da história da Vinci, com certeza. Até eu gostaria de complementar, Adriana. Talvez na década de 40, 50, o símbolo do progresso seria uma chaminé, né, largando fumaça, e ali, né, estaria uma indústria. Né? Hoje isso é inconcebível. Claro. Né? Então, a engenharia ela teve que se movimentar. Né? Ela teve que começar a permear também outros conhecimentos para poder, né, fazer com que o nosso planeta ele tem recursos, né, finitos. Né? Nós não podemos, né, ou melhor, nós temos que cuidar, né, desses recursos que nós temos. Sobre isso, eu gostaria de comentar uma coisa. Né? Eu sou do Paraná, eu nasci no norte do Paraná. E na minha cidade, na década de 50, tinha um cartaz logo na entrada da cidade que dizia: venha plantar chaminés. Isso na década de 50. As coisas mudaram. Mudaram. E bastante.
Professor, a gente está quase encerrando o programa, eu tenho aqui 3 minutos, mas eu queria lhe perguntar, dentro desses anos todos que o senhor tem de estudo de Leonardo da Vinci, o que o senhor mais aprendeu, o que ficou mais dentro do senhor? 3 minutos. Você está brincando? Estou lhe judiando. Você está brincando. Se a gente pudesse resumir. Eu acho que a grande lição do Leonardo, se eu tiver que sintetizar em uma frase, é: não desista. Tente saber por que deu errado. É isso. É isso que fica. Nossa, eu quero agradecer muitíssimo a sua vinda. Acho que a gente aprendeu, embora tenha sido poucos minutos que a gente teve aqui de programa, mas muito obrigada pela sua vinda, viu, professor? Desejo que o senhor continue. Desculpe pela emoção. Imagina, por favor. Foi um programa muito bom. Professor Marcos, a gente tem curso de engenharia, mestrado em engenharia, a gente tem todo um trabalho da própria universidade voltada para esse campo. Queria que o senhor só amarrasse um pouco essa nossa fala, esse nosso estudo. Eu acho que um aspecto importante, né, talvez, não sei se o Vinícius concorda comigo ou não, o professor Tanaka, mas muito do que nos move a ser engenheiro é a curiosidade, né, saber o porquê as coisas são daquele jeito, nas mais diferentes áreas, né? Então, os jovens, né, que têm essa curiosidade, que gostam de desmontar as coisas, mas talvez não saibam depois montá-las, né? Talvez a engenharia possa ser o grande futuro profissional desses jovens hoje. Então, convidar eles a conhecer a universidade, né? Nós temos cursos aí nas mais diferentes áreas da engenharia, não só da engenharia, da tecnologia, e que eles venham, né? Que eles venham, serão sempre muito bem-vindos, Adriano. Eu diria mais uma coisa, né? Diga, que o engenheiro, e eu acho que o Leonardo queria ser engenheiro, não é só pela curiosidade, mas de poder criar coisas, né? Eu acho que a criação está acima de tudo. O olhar de criação. E continua a carreira. Com certeza, né? Eu concordo bastante com o professor Marcos. Eu acho que uma resiliência que tende à teimosia, combinada com uma curiosidade talvez acima da média, elas são esse conjunto, entre outros, claro, consciências, são bons temperos para um futuro profissional de engenharia, e se alguém se sente assim, com certeza deve procurar essa profissão. Ótimo. Bom, eu quero agradecer muito a participação de vocês, né? O Vinícius, professor Marcos, professor Tanaka, obrigada pela vinda de vocês no programa Teorema aqui da universidade, né? Agradecer o pessoal de casa também. A gente hoje vai ficando por aqui com o programa Teorema. A gente volta a se encontrar com certeza numa próxima edição.